Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá iniciar mais um dia de atividades. E hoje nossa disciplina será Ciências. Hoje vamos estudar sobre a alimentação dos animais e a dentição de cada um tipo de animal, ok? Na atividade anterior, nós falamos sobre a locomoção dos animais, o modo como eles se locomovem de um lugar para o outro. E hoje vamos falar sobre alimentação e dentição, certo? Então, aí vocês vão abrir na página 150. Vamos lá? Encontraram? Então, vamos iniciar. Você estudou que os animais se locomovem de diferentes maneiras. Além disso, eles apresentam diferenças em relação à alimentação. Ou seja, nem todos os animais se alimentam da mesma alimentação. Cada animal tem um diferente tipo de alimentação. Ok? Então, de acordo com a alimentação dos animais, eles podem ser herbívoros, onívoros e carnívoros, certo? Então, animais herbívoros são aqueles que alimentam somente de plantas. Compreendido? Animais onívoros são aqueles que se alimentam tanto de plantas quanto de animais. E os animais carnívoros são aqueles que se alimentam de outros animais, da carne de outros animais. Ok? Então, de acordo com a alimentação, os animais podem ser classificados em 3 grupos: herbívoros, carnívoros e onívoros. Compreendido? Os animais precisam se alimentar de outros seres vivos para sobreviver. A vaca, por exemplo, é um animal que se alimenta de plantas, como o capim. Já o ser humano pode se alimentar da carne da vaca e de plantas, como o alface. Porque diferente das plantas, as plantas elas produzem o seu próprio alimento, não é verdade? Diferentemente dos animais que dependem das plantas e dependem de outros seres vivos para se alimentar. Olha o exemplo da vaca. A vaca, ela se alimenta do capim. Ela necessita dessa vegetação para se alimentar. O ser humano, ele tanto pode comer a carne da vaca, como ele também pode comer as folhas, como o alface, o coentro, certo? Aí vamos aí, continuando na página 150. Os animais que se alimentam somente de plantas são chamados de herbívoros. A vaca, a cabra e a ovelha são exemplos de herbívoros. Número 1. Escreva o nome de outro animal herbívoro que você conhece. Então, aí, nesse número 1, você vai colocar exemplo de um animal que se alimenta somente de quê? De plantas. Ok? Página seguinte, 151. Os animais onívoros são aqueles que se alimentam tanto de plantas como de outros animais. É o caso do chimpanzé e da galinha, por exemplo. Número 2. Escreva o nome de outro animal onívoro que você conhece. Outro animal onívoro que você conhece. Animais como o leão, o tigre e a onça-pintada são carnívoros, pois se alimentam somente de outros animais. Questão 3. Escreva o nome de outro animal carnívoro que você conhece. Agora que falamos da alimentação, vamos para a página 152, onde vamos falar da alimentação e a dentição, ou seja, os dentes utilizados pelos animais para fazer a degustação de plantas e de outros animais.
Os dentes são essenciais para a alimentação de muitos animais. Eles cortam, rasgam e trituram o alimento, auxiliando a digestão. Os animais apresentam diferentes tipos de dentes, os quais são adequados ao tipo de alimentação. Então, agora nós veremos 3 exemplos de dentição. Então, os animais herbívoros. Observem essa imagem aí no livro de vocês. Olha como é a dentição dos animais herbívoros. A dentição desses animais é adequada para cortar e mastigar plantas. Olha aí a dentição dos animais herbívoros. Seus dentes são menores e mais achatados que os dentes dos carnívoros e onívoros. Segundo exemplo, animais carnívoros. Olha só a diferença aí. De maneira geral, os carnívoros possuem dentes afiados, próprios para perfurar e rasgar o alimento. A maioria desses animais tem caninos bem desenvolvidos. Olha só os caninos aí dos carnívoros. Olha aí as presas dele como é. Estão vendo aí? Animais onívoros. Terceiro exemplo. A dentição desses animais inclui tanto dentes afiados quanto dentes achatados. Esses dentes são adequados para cortar, rasgar e triturar os alimentos. De maneira geral, os onívoros têm caninos menores que os dos carnívoros e dentes mais achatados que o dos herbívoros. Olha aí só a formação da dentição dos onívoros. Compreenderam, pessoal, esse conteúdo aí? Então, agora, a gente vai para a página 153, onde vamos finalizar com uma atividade. Número 1. Muitas serpentes engolem suas presas inteiras. Vocês sabiam disso? Em geral, elas ingerem o alimento lentamente, começando pela cabeça da presa. Ou seja, começando pela cabeça do seu alimento. Então, aí, observem uma víbora das árvores, medindo aproximadamente 70 centímetros de comprimento. Então, ela está se alimentando aí de um roedor, de um rato. A cobra víbora das árvores é onívora, carnívora ou herbívora. Aí você vai marcar um xizinho no quadrinho correspondente. Questão 2. Essa daí precisa de muita atenção, que é para vocês poderem compreender o que será feito. O esquema abaixo representa uma relação alimentar. Observe. Então, aí no primeiro desenho, temos uma largata se alimentando do quê? Da folha. No segundo exemplo, temos um sapo que vai se alimentar de quê? Da largata. No terceiro exemplo, temos a cobra que vai se alimentar do sapo. Então, aí é um esquema alimentar desses animais aí. Letra A. Complete as frases a seguir com o nome do ser vivo de acordo com um esquema. Então, A alimenta-se das folhas da planta. A o quê? A largata, pessoal. Segundo pontinho, O alimenta-se da largata. Quem aí está se alimentando da largata? O sapo cururu, né? Terceiro ponto. A alimenta-se do... Quem é que se alimenta aí? Compreendido? Questão B. Qual ou quais dos seres vivos acima é capaz de produzir o próprio alimento? Logo no início aqui que eu comecei a explicar, eu disse que os animais eram diferentes de outro tipo de ser vivo, porque eles produziam o próprio alimento. Então, qual desses três aí
é capaz de produzir o seu próprio alimento? Quem será capaz de descobrir? A planta, né, pessoal? Então, a planta ela é capaz de produzir o seu próprio alimento. Questão C. Qual dos animais acima é herbívoro? Qual dos animais acima é herbívoro? Apenas um será herbívoro aí. Você vai colocar o nome. Questão D. Qual dos animais acima é carnívoro ou quais? Então aí, vocês vão encontrar 2 animais que são carnívoros e vocês vão colocar o nomezinho dele aí. Ok, pessoal? Então, por hoje é só. Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que tenham gostado, porque eu amo esse conteúdo. Beijos e bom dia. Tchau, tchau.